Falei que era rápido? Já voltamos em definitivo. E agora, se você não estava aqui, boa noite de novo para você, bom dia e boa tarde. Seja bem-vindos à KKTV, ao 63º podcast Educacá e Conexões. E claro, nesta noite, nós teremos o prazer e a honra de receber, né, a Dalva Oliveira, que além de educadora, pastora, né, e líder cristã, né, nossa convidada também realizou um grande sonho, tornar-se autora de um livro, Uma Vida de Gratidão. Esse é o título, olha só, Uma Vida de Gratidão. Vocês vão saber mais sobre esse livro já já. A obra reúne experiências marcantes de sua trajetória como filha, esposa, mãe, professora e pastora, revelando como a fé e a gratidão foram fundamentais diante dos desafios, enfermidades, perdas e tempestades da vida. Então, eu convido você a ficar por aqui, a bater esse papo comigo e com a Dalva. Vocês podem mandar o zap, eu não sei se chama ela de Dalva, de pastora Dalva, como Dalva, que chama. pode me chamar, né? De Dalva. Uma boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Cacá. É um prazer estar aqui com você, com toda a audiência aí, né, para contar um pouquinho da nossa história, de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. É um prazer para nós. O prazer é todo nosso, né? Receber uma autoridade moral aqui, uma pessoa que sabe muito, que vai, né, contribuir bastante conosco essa noite. Mas a gente quer saber, eu li, ela mandou um pouco da história, mas ela vai contar. É melhor a gente ouvir, né, da própria autora, né, quem é Dalva, né, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar no livro, que depois a gente vai aprofundar mais aqui nesse bate-papo. Então, a Dalva, ela é caçula de 5 filhos, do senhor Azarias e da dona Jesuslene, 2 goianos, já estão em memória, né? Vim de Goiás aos 13 anos de idade, estou nessa terra maravilhosa aqui há 40 anos, 41 vai fazer esse ano. Aqui eu formei a minha família, aqui eu me formei, né? Em pedagogia, fiz magistério, pedagogia, especialização em gestão escolar. Os meus filhos são cuiabanos, minha filha Débora e meu filho Samuel Júnior são cuiabanos. Meu esposo é gaúcho, nos conhecemos aqui, vamos completar 37 anos de casados. E aqui nós servimos ao Senhor Jesus há mais de 3 décadas na Igreja Batista Monte Moriá, na qual somos pastores. Meu esposo é o pastor titular e eu sou pastora local, né? Existe uma diferença entre pastor ungido, pastor consagrado. Meu esposo é um pastor consagrado em todo o território brasileiro pela denominação batista, e eu sou uma pastora local ali da Igreja Batista Monte Moriá, né? Atuei quase 32 anos na educação municipal de Cuiabá com crianças. E é isso aí, estamos atuando ainda como pastoras, ajudando, e agora nessa nova jornada como escritora, né? Deus está nos dando a oportunidade agora de contar um pouco de tudo que Ele tem feito através de livros. Maravilha, né, gente? Ouvir um pouquinho, né? Pastora, educadora, né? Tem tudo a ver, né? Acho que as coisas se completam de alguma forma, né? Isso é muito bom a gente estar ouvindo sobre quem, né? Quem é a senhora, né? Quem é a Dalva aqui no nosso programa hoje, falando um pouquinho. Mas vamos falar como que nasceu esse sonho de se tornar escritora com essa trajetória toda. Claro, tem muito a ver educação, com fé, com tudo isso, mas escrever mesmo, partir para essa arte aí, para a literatura, como que foi que se deu essa... Então, eu sempre gostei muito de escrever, desde criança, né? Quando eu era criança, no ensino fundamental, eu sempre me saía bem nas redações e sempre fui de escrever diários. Depois, professora já escreve por natureza, né? Depois que me tornei professora, também é tudo na base da escrita, e tenho os meus cadernos lá de conversas com o Papai do Céu e pedidos de oração e tudo mais. E há uns 10 anos atrás veio esse desejo de escrever um livro, onde Deus havia me dado vários temas, vários títulos de capítulos,
mas estava somente em nível de pensamento, né? Eu achava, até porque eu ainda uma vida muito agitada, mãe, pastora, professora, aquela coisa toda, eu nunca havia parado para pensar na possibilidade, era apenas um sonho. E há 4 anos atrás eu realizei um curso do Método CIS, e lá tem um momento onde você coloca qual que é um dos seus sonhos. E eu coloquei escrever um livro, né? Eu já tinha compartilhado com algumas amigas, algumas irmãs da igreja, o desejo de escrever um livro. E uma semana, uns 10 dias depois, a doutora Marisete, que esteve aqui ontem, né? Ela entra em contato comigo, ela estava no mesmo curso, mas nós não nos conhecemos no curso. Ela entra em contato comigo, me convidando para um chá de mulheres. E eu já estava aposentada, né? Tinha me aposentado aquele ano e resolvi ir. E ali, chegando ali, ela não me conhecia, não conhecia a minha história, mas ela falou assim: Pastora Dalva, você vai ser a próxima escritora do livro Mulheres Diamantes, né? E na hora eu sempre conto isso. Eu falo assim, eu pensei, né? Essa mulher é louca, porque ela não me conhece, ela não sabe se eu tenho uma história que vale a pena escrever num livro, né? Mas eu creio que Deus tem propósito para todas as coisas. Ele une pessoas, ele une situações e ele escolhe o tempo para realizar o propósito que ele tem para nós. Então, Deus uniu a Marisete, eu falo que ela é um anjo na minha vida, né? Colocou ela no meu caminho. E a partir dali surgiu a ideia de escrever um capítulo do livro Mulheres Diamantes, que é um projeto maravilhoso. Eu vi que ela falou ontem dele, né? Sim, sim. O Carlos Endrigo é o articulador de tudo isso aí. Um projeto maravilhoso, encantador. E ali eu tive a oportunidade. Eu já tinha um capítulo em mente, né? Onde eu conto um fato de uma enfermidade do meu esposo. E quando surgiu a oportunidade, eu apenas coloquei no papel e deu-se o início desse grande sonho, né? Participei do projeto, estou no livro Mulheres Diamantes Impactando Vidas, contando nesse capítulo essa experiência, e dali eu vi que era possível ir mais além, né? Escrever o livro solo era possível. E em 2023 eu iniciei, mas por conta de algumas situações de enfermidades e perdas, né? Eu perdi a minha sogra, 8 meses depois perdi minha mãe, e aí eu tive que dar uma parada. Mas o ano passado eu retornei a todo vapor e coloquei para frente. No início foram 9 capítulos. Marisete novamente, né? Desde então não saiu da minha vida. Me apresentou a GA Editora com a Nilce Gouveia, o Diogo, o esposo da Nilce. E ali nós começamos a conversar e demos início à realização desse sonho, né? Gente, muito bom. Mas é bom ouvir assim, tá ouvindo desse sonho. A Marisete falou ontem, né? Falou aqui, quem acompanhou, viu ela falando sobre o livro, né? Ela falou, né, que agora está lançando o solo, lançou, foi no final de semana o lançamento, né? Estou com a camiseta da Opa, deixa eu conferência. mostrar aqui que não está aparecendo aqui. Pronto, agora está aparecendo lá. Né? Eu vim personalizada, né? Uma conferência de mulheres, todos os anos nós realizamos ali na Igreja Batista Monte Moriá, no Jardim Presidente 2, Cuiabá. E nós tivemos no dia 26, 27, 28, mais de 250 mulheres passaram por ali, né? E ali nós planejamos para honrar as mulheres, lançando o livro na conferência. Foi uma bênção, foi muito lindo, estou muito feliz, né? Marisete foi lá, com mulheres de fé. Então, e aí eu queria perguntar, partindo dessa pergunta, né? Porque chegou mensagem aqui falando que o livro é muito bom, né? Então já teve gente que já comprou, já leu, já está sabendo, né, do que tem. Mas como que foi o momento de pegar toda essa história, essas situações todas, né? E transformar ela em livro
né, que possam inspirar pessoas, que possam, né, contribuir com a vida de outras pessoas. Como que foi isso? Então, concretizou com o capítulo de Mulheres Diamantes, que eu percebi que o nosso testemunho poderia ajudar muitas mulheres, né? Que às vezes você pensa que a sua vida não tem nada para contribuir no sentido de livro, mas você vê que um livro ele pode alcançar muitas mulheres e ajudar muitas pessoas, né? E então eu sou muito grata. Inclusive na conferência peguei algumas fotos. Eu gosto muito da natureza, eu contemplo a natureza, plantas, animais, né, pássaros, e sempre fui muito grata. Meu filho, ele usa o termo que eu sou muito vibrante. Às vezes, para não dizer assim, escandalosa, no sentido quando eu vejo algo muito lindo, quando eu tô feliz, eu sou isso aqui, eu não consigo esconder, entendeu? E sempre fui muito grata, eu sempre consegui ver os detalhes de Deus. O livro, ele passa por muitas perdas, muitas enfermidades, muitas tempestades, mas em cada detalhe, em cada situação da minha vida, eu consigo ver a mão de Deus, a bondade de Deus e ser grata mesmo diante da dor, né? São duas marcas na minha vida, o lírio, né? O livro é recheado de desenhos de lírios, porque eu amo lírios, e pérolas, né? Amo pérolas. Ó, tá vendo? É tudo proposital. Nada é por E acaso, nada é por né? acaso. E a pérola, eu creio que é isso. A pérola, ela surge da dor, né? E eu creio que Deus me deu a oportunidade de fazer das dores que eu passei na minha vida testemunhos que se tornaram em pérolas para ajudar outras pessoas. E aí a pergunta nossa vai o seguinte, né, nessa direção do que a senhora está falando, como que foi transformar, né, ou revisitar melhor essas memórias, né, para transformar ela em palavras que pudesse, né, tá ali para Aham. alguém, né, ver esse testemunho, tudo isso, porque de certa forma a gente revisita as memórias, Sim, revisita esse sim. passado, né, que nem sempre é um passado, né, fácil de Aham. encarar, mas estar de cara com o passado às vezes é dolorido, né? Mas assim, como que foi isso, esse processo todo? Então, como eu falei, eu creio que nada é por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. E quando surgiu a oportunidade de fazer o livro solo, que eu vi que era possível, eu comecei, após uma perda, tá contando toda a história, sentada na sala do meu apartamento, e lá tem uma janela que dá para uma reserva, onde ali eu vejo araras, às vezes passa tucanos. Ali eu vejo em cada região, cada estação do ano, um tipo de vegetação. E ali eu converso muito com Deus e ouço muito Deus ali. E quando surgiu a oportunidade, eu pedi o Espírito Santo. Espírito Santo, eu só quero contar aquilo que o Senhor permitir que eu conte e aquilo que vai edificar vidas, né? Aquilo que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Então me faça lembrar, me traga à memória aquilo que o Senhor quer que eu escreva, né? Com certeza, hoje, com a conclusão do livro, depois de ler, eu falo, meu Deus, por que eu não contei isso? Por que eu não contei aquilo? Poderia ter mais páginas, poderia ter mais... Mas não, foi um pedido que eu fiz a ele, Tem o né? capítulo, tem o 2, né? A versão 2, né? E então, assim, surgiu disso. Eu digo que o livro ele não tem um começo e um fim. O primeiro capítulo, sim, começou ali na sala do meu apartamento, eu conversando, eu estava recém-aposentada, né? E conversando com Deus, começou. E o último capítulo também teve o primeiro e o último, mas o recheio do livro foi à medida que o Espírito Santo me trouxe à memória as coisas que aconteceram. E eu preciso contar um fato assim, muito importante, que eu sou grata, por isso que eu digo, uma vida de gratidão não teria como ter outro nome, esse livro. Tinham 9 capítulos no início,
né? E eu mandei para a Nilce e a editora falou: Dalva, ainda não deu o número de páginas, você vai ter que escrever mais. Eu falei: meu Deus, e agora, né? E nesse processo, que foi no começo do ano agora, para encerrar, eu tô com 27 dias que eu perdi uma irmã, né? Com 56 anos de câncer. E foram 45 dias entre descoberta e hospital e morte. Nossa. E com os 9 capítulos, tem uma parte aqui que eu falo de mulheres que me inspiram. E eu havia colocado a minha mãe e outras mulheres que passaram pela minha vida, eu não havia colocado as minhas 2 irmãs. E eu digo que tudo tem um propósito porque o Senhor permitiu o livro voltar em minhas mãos novamente. E eu nem sabia que ela estava doente. E nem ela sabia que ela estava doente. Mas ele me fez honrá-la também, né? E eu pude honrar minhas 2 irmãs no livro. E antes dela falecer, eu tive a oportunidade de ler para ela a parte. Então ela ficou eternizada no livro. E ela ficou muito feliz em saber que eu havia descrito ela, né? Ela até usou o termo: ninguém conseguiu me descrever em todos esses anos da minha vida da forma que você conseguiu descrever. Então é tudo gratidão. É você ver mesmo diante das dores, das tempestades, das perdas, das enfermidades que foram muitas, você vê a mão de Deus ali em cada detalhe, em cada detalhe. Olha, eu ia fazer uma pergunta, mas ela já respondeu a pergunta. O bom do bate-papo é isso, né? A gente faz aqui, mas isso é normal, é bom ao vivo é assim, e não foi combinado, tá? Então, só para ficar claro, então eu ia fazer uma pergunta sobre uma história marcante, né, que a senhora queria falar, e a senhora já falou dessa história muito legal, muito assim, legal do ponto de vista literário, né? É claro, uma fatalidade, uma situação, Sim. mas que, como a senhora diz, é uma situação também de gratidão, né? Então, como a senhora falou, né, obras abordadas, né, em momentos de enfermidade, perdas, desafios, né, como a fé ajudou a atravessar essas situações? Porque a gente sabe que tem que ter muita fé, porque senão a gente sucumbe diante dessas, né, dessas situações todas, né? Então tem que ter fé acima de tudo. Eu tenho o costume de dizer, porque eu sou a caçula da minha família, né? Eu digo que o Papai do Céu também me mima, que eu sou mimada dele, porque é muito detalhe, é muito, sabe, situações assim. E eu digo que se não fosse o conhecimento que eu tenho de quem eu sou em Deus, uma filha amada, o sacrifício que Jesus fez por mim e por você e por toda a humanidade, quando você entende isso, a sua identidade em Deus, ainda que você passe, ele mesmo falou, né? Ainda o salmista fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu sou humana, eu choro, né? Eu tenho momentos de choro em casa, eu tenho momentos de medo, eu também preciso de ir para psicólogo, eu também preciso de ir para médicos, eu também preciso tomar um remédio para acalmar, mas é diferente de você sofrer sabendo que você tem um pai que está tomando conta de tudo e que ele quer o melhor para você. Então, ainda que esteja tudo balançando, como conta na Bíblia, os discípulos estavam com Jesus no barquinho, né? Mas os discípulos não tinham entendido isso ainda, eles ficaram desesperados. Ainda que você desespere, mas você sabe quem está no barco, você sabe que a condução vai chegar, que a tempestade vai passar, de uma forma ou de outra ela vai passar. Nem sempre vai ser com a cura, nem sempre vai ser a pessoa sobrevivendo, nem sempre vai ser com aquilo que você esperava, mas tudo que ele escolhe é o melhor para nós, porque ele é um pai amoroso. E um pai amoroso, nós que somos seres humanos, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Agora você imagina o Papai do Céu, né? Então é isso, quando você conhece a sua identidade em Deus, ele te dá forças para você fazer pérolas mesmo diante da dor.
Bom ouvir isso, né, gente? Porque muitas vezes a gente, né, pensa nessas coisas. E eu pergunto mais uma coisa, né? Como desenvolver um coração grato diante de tantas coisas, né, como essa? Porque às vezes a gente, né, pensa até que Deus desistiu da gente, né? Muitas vezes a gente passa por esses momentos, por essas provações, né? De tantas dificuldades, tantas coisas que acontecem, mas como desenvolver, né, isso? Porque é um exercício também, né? A gente Uhum. desenvolver essa gratidão, esse coração, né, de ser grato, né? E claro, com certeza isso deve estar no livro, né? Está no livro. Várias situações da minha vida que passaram, mas eu consegui tirar algo bom, né? Eu consegui, vou dar um spoiler aqui, o último capítulo se chama O Quebra-Cabeça, né? É, e é isso. Na vida, às vezes a gente é como se você pegasse um quebra-cabeça e você acha que está passando peças ou estão faltando peças. Mas no final, quando você consegue contemplar aquela imagem, aquela paisagem, você vai ver que o criador do quebra-cabeça, ele é perfeito. Ele não fez nem a mais e nem a menos. Então, assim, como eu falei para você, eu agradeço a Deus, eu vejo Deus em cada detalhe. É numa plantinha, é num passarinho, é no pôr do sol. Também tem no livro essa questão do pôr do sol e o nascer do sol. Se você prestar atenção, se nós, enquanto seres humanos, estivermos passando por tempestades, achar que Deus nos esqueceu, que Deus de repente nem existe, mas se você prestar atenção nos detalhes da pintura do pôr do sol ou do nascer do sol, ela é diferente a cada dia. E quem fez isso foi Deus. É uma pintura diferente a cada dia. E se você conseguir olhar e ser grato por isso, você vai ver que seu problema é tão pequeno. Porque alguém que em trilhões de anos faz uma pintura diferente de manhã e à noite, e no decorrer do dia, essa pessoa ela tá no comando, sabe? Quando você entende que ele é seu pai, que ele te ama e tudo que ele faz para você, mesmo que você não entenda agora, é o melhor. Você só pode ser grato. Não tem outra escolha, sabe? É assim, não tem outra escolha de você ver a bondade de Deus. Você não tem o que fazer a não ser grato. Então, o livro ele passa por isso, por situações difíceis e cada capítulo tem uma música de gratidão, que foi uma música que marcou a minha vida naquele período, né? Que os louvores também falam muito ao meu coração. E aí é isso, eu convido a todos a conhecerem um pouco da história, né? Aquilo que o Senhor permitiu e espero que seja uma bênção na vida, como foi na minha vida, né? A presença de Deus, o sustento de Deus na minha vida em momentos difíceis e bons também, que possa ser na vida de todos que lerem, que conhecerem a história. Maravilha, gente, viu só? Né? Gratidão sempre. E quando ela fala do pôr do sol, essa é uma coisa que a gente, com o tempo, a gente começa a contemplar, né? Eu falo assim porque eu aqui de frente, aqui tem um pôr do sol lindo, apesar dos fios que aparecem ali, mas é muito lindo o pôr do sol aqui. Cada dia realmente ele está diferente. E a gente, né, assim, às vezes sempre eu registro, né? Mas eu, Eu né, também. eu gosto de estar registrando ali, às vezes posto, tal, alguma coisa assim, mas é bom ver isso, né? O tamanho que é, né? A bondade de Deus conosco o tempo todo. Então, mas e aí? A pergunta é o seguinte, né? Como ser grato nos dias de hoje, né? Assim, nesse mundo acelerado, nessa coisa toda, dessa coisa frenética, né? Que as pessoas não têm tempo. Então, assim, a gente vive nessa turbulência e aí o mundo precisa de gratidão mais, né? Do que nunca, né? Como que é viver isso hoje, né? E a senhora que escreve, que fala sobre isso, né? Olha, eu digo que depois dos 50, a gente começa a viver. Porque até os 50 ou 45, depende de uma pessoa para outra, você está muito preocupado em realizações, em o que vão pensar, o que você vai conquistar, o que você vai fazer, mais ou menos isso. E aí você não
tem tempo de contemplar os detalhes, né? Porque uma das formas da manifestação do amor de Deus, Deus se manifesta de várias formas, a existência de Deus. Uma é a criação, né? O outro é Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, o sacrifício de Jesus. Mas o fato de você contemplar a criação, ele já te dá um respaldo para você respirar e você levar a vida mais leve, né? O Salmo 136, que foi uma das mensagens que eu preguei na conferência, são 26 versículos, parágrafos, e ele fala porque o seu amor dura para sempre. E aí vai falando, ele criou as estrelas porque o seu amor dura para sempre, ele criou as montanhas, e é bem isso. Se você vê a criação, porque por mais avançada que esteja a tecnologia, por mais avançado que esteja a mente humana, existem coisas que são impossíveis ao homem fazer, que não tem como nós não darmos a honra a quem é honra, que é a Deus, e falar, não tem jeito, tem um Criador, tem um ser superior, seja o nome que você quer chamar, que está cuidando de tudo, e ele fez o melhor para mim. Os sabores das frutas, das comidas, as cores das flores, dos pássaros, tudo. Então, assim, nessa vida frenética, nessa vida, eu digo, vou um pouco mais além, onde tudo é desacreditado, né? Hoje você não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Quem está precisando, quem não está precisando de verdade, quem está falando a verdade ou quem não está. Mas ainda assim, se você parar e contemplar a criação de Deus, você vai conseguir tirar uma gratidão disso aí. Ainda que você não acredite nas pessoas, mas você acreditando em Deus e olhando o que Ele fez, tudo que Ele fez para mim e para você, foi por nós, entende? Foi por nós. Não foi para Ele, foi por nós. Então, é daí que eu consigo retirar tanta gratidão, entende? Gente, como é bom ouvir quem tem experiência, a gente vai aprendendo, né? Um pouco mais, né? Vai aprendendo. E assim, eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo, para que você compartilhe o nosso link, manda para o pessoal aí, você que está vendo aqui no YouTube, manda também, compartilha, porque acho que o conteúdo é legal, né? Traz inspiração. Depois tem os cortes lá no EducaK TV, no Instagram, e também, claro, no YouTube também tem um shortzinho, você pode curtir. Fica à vontade, não paga nada, vou só dizer isso para você, não tem nenhum valor, tá? Gente, nós estamos comemorando, entrando na comemoração dos 2 anos do podcast, né, do Cacá e Conexões, começou no dia 12 de julho de 2024, né, com essa proposta de trazer, falar sobre educação, de falar sobre cultura, de falar sobre os mais diversos assuntos, né, de ser um conteúdo legal, um conteúdo que possa somar na vida das pessoas, né, da família, né, da juventude. Então, de tentar trazer isso. E claro, a gente está aí, né, pedindo a sua colaboração, que é o quê? Você visualizar, você curtir, você compartilhar, comentar, né? Se não está bom, compartilha também, vai lá e pode meter a crítica, porque isso faz parte da melhoria, né? Se não tá legal. Sugere temas, né? Então a gente está aberto a sugestões. Nós já trouxemos aqui padres, pai de santo, pastores, professores, né, alunos, pais. Então, assim, a gente vai trazendo, né, quem pode agregar o respeito com todo mundo. Né, é isso que a gente gosta de trazer aqui, né, e bater esse papo, né, sempre porque a gente fala, são as conexões, né, que a gente vai formando. Então, a gente pede a sua colaboração. Semana que vem nós temos a Cibele Aquino, que também que vai estar falando. Acho que é um momento super especial de trazer os escritores aqui, né, para a gente estar batendo esse papo. E claro, hoje a presença especial da pastora Dalva aqui, né, falando de gratidão, um tema tão relevante, né, algo que nos inspira, né, e que deixa a gente grato, né, por esses 2 anos que estamos comemorando aí, né, assim, trabalho, né, às vezes a gente pensa em algumas coisas de desistir, mas a gente tem um propósito e vamos seguindo, né? E aí, claro,
né? A senhora falou de um capítulo que foi muito importante. Teria um outro capítulo também que emociona também as pessoas, que é possível a gente trazer aqui, só para dar um spoiler sobre isso. Olha, tá um pouco. Eu trouxe um livro de presente para você, Cacá, tá Oh, bom? Para você conhecer melhor a história, não vou só do ler, que eu com tô falando, certeza. né? Mas olha, quando o livro. Na verdade, foi a semana passada. Eu e meu esposo, numa das segundas-feiras, que segunda-feira é um dia de folga nosso, à noite, né? E a gente ficou em casa, ligou o ar-condicionado, deitou e nós lemos o livro novamente. Nós relemos o livro, né? Eu li uns capítulos, ele lia outro. E nós choramos. Então, assim, relembrar, como você disse, tudo que nós passamos. Se você olhar para trás e falar, meu Deus, obrigado, estou aqui, o Senhor me sustentou. Então, assim, é difícil mais um capítulo, porque todo ele está recheado de emoção. Mas um muito marcante foi quando meu esposo teve uma enfermidade, que é o que eu compartilho no Mulheres Diamantes, né? Em 2011 ele começou com uma enfermidade autoimune, no qual demorou 2 anos para descobrir o que era, porque era uma doença rara, sem cura e sem tratamento, porque como era rara não tinha medicações. E diante de tudo isso, de medo de perder o marido, de medo de essas incertezas de não ter cura, ele passou por 5 tratamentos, né? Tratamentos que os outros pacientes conseguiam resultados, ele não conseguia. Tivemos que buscar tratamento fora, mas Deus, ele sempre falava conosco através de sonhos, de que não era para a morte. Então, mesmo diante da tempestade, a gente conseguia ter paz, mesmo chorando, mesmo perdendo noites de sono, mesmo com medo de perder o esposo, mas a gente tinha uma confiança. E aí conta o milagre, porque ele foi curado, né? Ele já tem 10 anos que ele não tem nenhuma manifestação da doença. E no meio do tratamento, Deus falou para a gente parar com o tratamento. Então era um risco muito grande diante de tudo que ele passou. E nós paramos, ele parou com o tratamento e já tem, desde 2014, na verdade, 12 anos, né? Que ele não tem nenhuma manifestação da doença, né? Então, assim, são muitos momentos que nós passamos, né? O meu filho mesmo, com 1 ano e 3 meses, caiu uma peça de ginástica nos dedinhos dele, que abriu os dedinhos dele. E quando a peça caiu, espirrou sangue, nós achamos que tinha caído na cabeça dele, que ele havia morrido, né? Mas foram os dedos. E ele teve problema nos dedos e se formou em arquitetura. Então, assim, como você não ser grata a um Deus desse? A minha filha, são várias, sabe? A minha filha, desde 9 meses, teve problema renal. Com 3 aninhos, 2 aninhos, ela ia fazer cirurgia no rim, retirar um rim, e a retirada do rim seria se tivesse menos de 11% de funcionamento do rim. Não, menos de 10% de funcionamento. Ela tinha 11%. Então, os detalhes, hoje minha filha tem os 2 rins, um maior do que o outro, mas 35 anos, mãe de 2 filhas, eu conto tudo isso no livro. Então, assim, é muita comprovação do amor de Deus, é muita comprovação da gratidão que eu tenho a Deus, porque hoje eu estou aqui com 54 anos, avó de 2 netas, mãe de 2 filhos lindos, esposa de um marido que o nome dele é Samuel, e Samuel é um presente de Deus, né? O significado de Samuel é dado por Deus, e ele foi um presente de Deus para mim. Então, assim, o livro todo conta sobre isso, entende? O livro todo fala de experiências amargas, mas que no final surgiu uma pérola, surgiu uma gratidão diante disso aí. Gente,
né? Porque assim. Depois, se ela autorizar, eu leio o trechinho aqui, né? Pode sim, com certeza. E, assim, o que a senhora espera que a galera, né? Assim, eu falo galera, tá? O Aham, pessoal, o sim, público em sim. geral, né? Veja no seu livro que mensagem que é que chegue até eles, né? Com o livro, porque, claro, a gente escreve às vezes. é, com uma intencionalidade, claro, né? E essa, que a senhora quer que essas pessoas vejam realmente na sua obra, né? Que com certeza deve vir mais por aí, deve ter coisas guardadas, né? Histórias para ser contada ainda que não foram contadas nesse aqui. Sim. Olha, no fundo do meu coração, eu espero que os olhos de todos que leem o livro se abram para ver o quanto nosso Deus é maravilhoso e ser grato, porque um coração agradecido alegra o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós alegramos a Deus, nós somos fortes, né? E através dessa obra, eu espero que a pessoa que lê, independente do que ela esteja passando, porque aí conta situações de pessoas que eu perdi, mas eu tô aqui, eu continuo viva, eu continuo sendo grata a Deus. Que a pessoa abra os olhos e seja mais grato, que comece a contemplar os detalhes, porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Essa é a intenção da obra. E a senhora vê, o livro traz o seguinte, né? A capa, né? Para quem não está vendo aí, pode ver depois nas redes sociais, tá lá, traz um sinal de gratidão, né? Aqui, de prece e tal. A senhora acha que muita gente hoje deixa de ser grato no cotidiano por tudo que acontece? Assim, deixa passar os momentos de agradecer? Olha, como você disse, esse mundo frenético que nós estamos vivendo, esse mundo de inverdades, de incertezas, de onde o que é certo vira errado, o que é errado vira certo, onde é, tá tudo, na verdade, de cabeça para baixo, ao meu ver, né? Eu creio sim que as pessoas elas estão tão frenéticas correndo atrás de algo que elas não agradecem. O fato de você acordar e respirar, de você estar vivo. Quando você perde pessoas que você ama, você começa a dar mais valor à vida. E aí você valoriza o fato de você acordar vivo, né? Todas as vezes que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus. Olha, isso é interessante. Vou falar uma coisa para a Aham, senhora que me aconteceu hoje. Hoje eu acordei meio daquele jeito, assim. Mas assim, eu sempre procuro buscar algo de bom em tudo que acontece. Mas estava bem, a coisa estava bem pesada. E eu acabei aham, abrindo a rede social e eu vi uma coisa seguinte: não sei quantas mil pessoas, milhões de pessoas não acordaram hoje, aham, uhum. né? E você E acordou. eu acordei, Está aqui agora. né? Não sei quantas pessoas acordaram com tal doença. Aham, E eu, graças a Deus, uhum, estou saudável. uhum, Quantas pessoas acordaram sem emprego e eu tenho um emprego, uhum. né? Então, assim, é ser grato É. nessas coisas, né? Então, acho que não tem outra coisa que a gente não, né, não agradecer todos os dias, né, aquilo que vivemos, mesmo que a gente ache que não está bom, mas nós estamos aqui, né? Nós podemos não ter tudo que nós queremos, mas nós devemos amar tudo que nós temos. Essa é a minha teoria e a teoria do meu esposo. Eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho, ainda que não seja do jeito que eu queria. Porque perfeito não existe, só Deus é perfeito. Eu não posso esperar a perfeição de você porque eu não sou perfeita. Então, quando eu entendo que eu não sou perfeita, eu não vou esperar a perfeição de você. E se eu não esperar a perfeição de você, eu vou ser grata por quem você é. Eu vou conseguir extrair de você o seu melhor. Então, eu creio que é isso que está faltando em nós. É nós voltarmos à essência, voltarmos ao simples, voltarmos a contemplar, a olhar para a natureza, a parar e ficar quieto. Eu lido com muitas pessoas, tanto na educação, né, quanto no ministério,
E nós escutamos pessoas falarem assim, pastora, se eu fico quieta em casa, parece que eu estou fazendo algo de errado. Sabe? As pessoas não conseguem descansar porque esse mundo ele tá tão acelerado, o rolo compressor de que eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que ser visto, tá tão grande que a pessoa, se ela ficar quieta contemplando, ela acha que tá fazendo algo de errado. E sendo que é o contrário, né? A palavra de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. E eu só vou poder cuidar de pessoas se eu conseguir cuidar de mim. E cuidar de mim é dar um tempo para mim. É entender que eu também choro, que eu também sofro, que eu também estou em luto, que eu também preciso parar, eu preciso dormir, eu preciso descansar, ainda que você, Cacá, não entenda. Entende? Então, é isso aí. É daí que você consegue extrair gratidão. Quando você entende a identidade de quem você é. Gente, olha, é inspirador, realmente. Eu acho que merece ser revisto novamente, né? Quem perdeu ao vivo pode ver depois às 9h30 da noite. Vai estar aqui sempre, a gente tá no YouTube, às 9h30 já está no ar novamente. Aí você vai poder assistir novamente. Então, né, você que gostou aí vai poder ver. Gente, agora uma das características mais bonitas da obra, né? É a forma como o autor encontra motivos para agradecer, mesmo nas coisas simples da vida. Isso é uma das coisas marcantes da sua obra, né? E claro, eu vou ler algum trecho mais um pouquinho para o final, né? E aí a pergunta vem em seguida, né? Que a senhora escreve, né? O que o simples fato de observar um nascer, né, do pôr do sol diferente de cada dia já é motivo de gratidão. Quando surgiu esse olhar mais atento, né, e terno para a beleza da criação? Ai, agora você me apertou sem me abraçar. Você lembra, filho? Acho que eu fui a vida toda assim, né? A vida toda. Eu sempre fui muito assim, vibrante. Porque eu achei mais bonita a palavra vibrante para escandalosa, né? Mas eu sempre fui assim, sabe? E o meu esposo, ele é tão abençoado que nós gostamos muito de viajar. Ele é do Rio Grande do Sul. Então, quando os meninos eram pequenos, em um determinado período, a gente descia todos os anos 2.400 quilômetros de carro. E ele é tão maravilhoso que tudo que eu pedia para ele parar, para eu ver, ele parava. E ainda para até hoje, porque até hoje a gente gosta muito de viajar. Então, assim, se é uma planta diferente, né? Se é uma fruta, se é um animal, tudo. Então, eu creio que Deus, a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 5, versos 1, diz que antes de sermos, no caso, né, Deus falando para Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi como profeta das nações. Então, eu creio que Deus, antes de eu ser formada, Ele já havia me escolhido para ser uma pastora, né? A minha mãe, quando ela ainda era viva, ela falava assim, a Dalvinha é diferente de todas, porque eu gosto de artesanato, eu amo criar coisas. E eu ia perguntar justamente sobre essa questão da natureza, né? Esse vínculo todo que a senhora fala da natureza, tá no livro e tal, né? E aí, claro, a senhora tá indo nesse caminho, então fique à vontade. Então, o livro vai contar um capítulo também, Outros Amores, né? Porque eu sou curiosa, eu gosto de aprender artesanato, eu bordo, eu sei bordar, não é que eu bordo agora, né? Mas eu sei bordar, eu sei pintar, eu sei. Eu já fiz vários artesanatos, entende? Então, assim, eu acho que foi desde criança. A minha mãe, ela tinha mania de falar assim: a Dalva, ela é diferente de todos os outros filhos. E hoje eu entendo que o propósito de Deus era me fazer diferente mesmo, porque sendo diferente, eu posso abençoar outras vidas, né? E Deus, ele tem me dado privilégio. Quando eu era adolescente, eu queria ser psicóloga antes de fazer magistério. E aí o meu esposo, eu conto no livro também, o meu esposo não queria me perder, a gente já namorava, né?
e só tinha psicologia em Goiânia, que é o meu estado, Goiás, né? E ele e a minha mãe começaram, não, faz magistério, né? Uma profissão que dá bem para todo mundo, para eu não ir embora. Então, mas Deus me deu o privilégio de ser psicóloga espiritual, né? De cuidar de muitas mulheres. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo. A gente fala que a igreja é o nosso terceiro filho, né? E tá em Jeremias capítulo 5, versos 1. Deus me escolheu antes de eu ser formada no ventre da minha mãe. Que maravilha ouvir tudo isso aqui, né? A gente toca, a Mini tá aqui tomando tomando um café aqui, a pastora não quer o café, ela falou que, né? Mas tem uma aguinha aqui, né? Então, e uma outra pergunta, né? Sobre, né? Você acredita, né, que a gratidão pode ser uma ferramenta para fortalecer a saúde emocional e espiritual? Absolutamente. Eu creio que ela é o 10 do termômetro, o 100 do termômetro, porque um coração grato, inclusive na Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Então, quando você é grato, você vive alegre independente das circunstâncias. Como eu disse para você, você chora, você precisa de remédio para dormir, você precisa de ir em psicólogo, você precisa ir em médico, mas é diferente, entende? E eu creio que a fé, a gratidão, ela evita muitas doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Eu tive um câncer, eu conto no livro também, né? E foi algo assim que, mesmo diante daquela situação, eu consegui, Deus colocou a minha primeira neta no caminho e já tem 8 anos que eu passei por esse câncer e às vezes eu nem me lembro que eu tive. Só quando eu olho para a cirurgia da minha barriga, né? Então, assim, com certeza, um coração grato, ele evita muitas doenças. Ser mais grato a partir de hoje, né? Se É. você não é, seja. E uma coisa, assim, que hábitos simples, né? Porque para ser grato não precisa ser uma coisa, né, tão extraordinária, digamos assim, porque às vezes as coisas boas, belas, estão simples, né? Então, mas que hábitos simples podemos cultivar para ser gratos, né? Como que para praticar esse exercício da gratidão? Olha, eu creio que a oração. O que é uma oração? A oração é você falar com Deus. Nós dois estamos conversando. Eu todo dia converso com o papai, que eu chamo ele de papai. Ele é o meu papai, né? É você agradecer a Deus, agradecer pelo dia de vida, entregar esse dia nas mãos dele. No final da noite, agradecer pelo dia que passou, pedir uma noite de descanso, agradecer o alimento. Você vê que tem gente que só reclama. Eu tenho pessoas à minha volta que só reclamam e são cheias de enfermidades, né? Não conseguem ver, são pessoas nervosas, pessoas ranzinzas, pessoas que não conseguem contemplar a beleza da vida. Meu filho, tem o ditado, né? A rapadura é doce, mas não é mole. O meu esposo, ele fala assim, a rapadura é dura, mas é doce. Vê o copo, ao invés de você ver o copo meio vazio, vê o copo meio cheio, né? Vê o outro lado da bola. Tenta ver o outro lado da pessoa. Todo mundo tem um lado de bom. Não existe 100% mal, nem 100% bom, né? É a gente tentar verdadeiramente extrair o melhor de tudo que nós temos. Seja da natureza, seja das intempéries da vida, seja das pessoas que estão à nossa volta. Mas eu volto a dizer, tudo isso, a raiz e a essência de tudo isso é você saber quem você é em Deus. Quando você sabe a sua identidade, quem você é em Deus, você consegue valorizar, você consegue agradecer e você consegue descansar, mesmo que esteja acontecendo um terremoto lá fora.
Gente, não é fácil não, viu? Não, não é. Se fosse fácil, todo mundo faz. Exatamente, não é fácil. Os que me conhecem de perto, meu filho, meu esposo, sabe que tem dia que eu tô na maior choradeira. Tem dia que eu não quero sair de casa, tem dia que, né, quantas vezes já passou, tem que tomar um remédio para acalmar, nunca remédio assim, graças a Deus não precisou de tarja preta, mas calmantinho natural para dormir, porque eu sou ser humana, eu não posso negar a minha humanidade. Eu não sou perfeita, eu não tenho problemas, assim, eu não sou uma pessoa que não tem problemas, muito pelo contrário. Se você ler o livro, você vai falar assim, meu Deus, meu marido brinca, fala assim, amor, que isso, só tragédia, né? A gente brinca. Mas dentro dessas tragédias, você consegue ver o pôr do sol, você consegue ver o lírio, você consegue ver a cachorrinha brincando, a cachorrinha deitada no seu colo. Entendeu? Hoje eu tô com uma lá de 6 meses, que é a minha paixão agora, né? Então, até isso eu vejo a mão de Deus. Nesse tempo difícil de perda, de incertezas, ele me deu, porque meus filhos estão casados, meu marido ainda está trabalhando, ele é professor também, né? Além do ministério, ele é professor. E eu passo muito tempo sozinha. E Deus me deu um filhote que me ocupa um espação do meu tempo. Então, é você extrair o lado bom das coisas. Porque tem gente que, como falou, né, só reclama. Só reclama. Né? E a gente vê o lado, né, que tudo tem o seu lado bom. Em algum momento a gente consegue, né, ver isso e é importante, né? E é claro, a nossa mensagem trazer isso também, né? A gente traz tanto conteúdo, mas também ver em algumas coisas simples do dia a dia que a gente possa agradecer, ser grato por tudo. Enquanto a pastora toma uma aguinha aqui, né? Eu vou pegar aqui aleatório aqui um trecho aqui, não sei isso aqui. Olha só. Tá aqui, foi bem assim, não sei porque apareceu o primeiro e o segundo, apareceu aqui, né? O primeiro e o segundo tratamento não surtiram efeito nenhum, né? O terceiro tratamento deu choque anafilático e ele quase morreu na minha frente. Quando o vi ficando vermelho e a ferida da boca rachando e sangrando, gritei e os médicos e enfermeiros foram rápidos e entraram com antialérgico. Né? E aí segue a história. Então agora eu vou ler o livro. Agora eu já ganhei o meu, agora está disponível onde, pastora, para comprar. Quem não tem, né? Eu tive a grata satisfação de ser presenteado com um. Então, né? Eu convido você a comprar o livro, a adquirir, né? Porque vai servir para muita coisa, vai inspirar, né? Vai trazer um testemunho, então. Mas ela vai dizer onde que encontra o livro, como que pode, né, adquirir essa obra chamada, né, Uma Vida de Gratidão. Você pode adquirir na igreja, onde nós somos pastores, Igreja Batista Monte Moriá, Jardim Presidente 2, e também pelo WhatsApp, meu WhatsApp, entrar em contato comigo, né? E aí a gente... Posso falar o WhatsApp? Pode falar, fica à vontade. 65 981 43 5789, Dalva Oliveira. Tá aí, gente. Viu só? Então, fácil de adquirir, né? Vai lá no WhatsApp. Se você tiver dúvida, pode entrar aqui que a gente depois disponibiliza o WhatsApp. A gente tá passando a mensagem aí embaixo para você. Você pode, né, mandar sua mensagem, perguntar aí, Cacá, qual que é o WhatsApp da pastora, tal, qual que é o link do Instagram dela, onde tem mais informações. Dalva Pereira de Abreu. Pronto. Tá lá, você vai conseguir acessar e adquirir, né, e conhecer mais essa história. Aqui eu acho que essa história ela começou a contar aqui, né? A gente leu um trecho, está registrado aqui, então a gente vai conferir depois. Mas falando sobre o livro, estamos caminhando para o final, né, do nosso programa, tudo que é bom, passa rápido. É o seguinte, né? O público, né, do livro, né? Quem mais poderá se identificar com essa obra, né? Mulheres, famílias, educadores, cristãos, né? Ou qualquer pessoa que esteja enfrentando desafios. Né? Quem é o público desse livro? O ser humano. Ótima resposta. O ser humano, porque sabe, não é só para mulher, nem só para cristão, mas é pro ser humano que passa por tudo isso aí que eu passei, que passa por todas essas situações,
que passa por perdas, enfermidades, tempestades. Então, é para todo mundo. Tá aí, gente. E assim, qual que era a mensagem, né? Qual que é, na verdade, era não, qual que é a mensagem que a senhora deseja, né? Que permaneça nos corações, né, dos leitores da sua obra. Seja mais grato, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. Faça um teste. Eu desafio a todos que estiverem me ouvindo, a todos que lerem, a um mês só agradecer, que você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. A dica tá aí, que a mudança de vida começa hoje agradecendo. E agora, a gente vai para aquele bate, volta rapidinho, né? É, uma palavra, a senhora defina, né? Um livro, A Bíblia. um lugar, Meu Deus, com a minha família. Onde eu estiver com a minha família é o melhor lugar. um sonho, Ver todos os meus familiares entregando a vida para Jesus, que alguns ainda não são. família, Família, para mim, é como eu disse: família é depois de Jesus Cristo, depois da salvação de Jesus Cristo, família é o que eu tenho de melhor. Eu tanto com os meus filhos, minha nora, meu genro, meu esposo e minhas netas, eu posso estar em qualquer lugar que vai ser o melhor lugar. Então, família é projeto de Deus. É na família que é o nosso primeiro ministério, é na família que nós somos quem realmente nós somos, é na família que nós temos os verdadeiros amigos, os verdadeiros apoiadores, porque na hora que tudo vai, na hora que tudo acaba, na hora que tudo tá feio, ou na hora que você tá comemorando a maior vitória, é a sua família. E quando eu falo família, é esposo, filhos, nora, genro, netos, né? Família para mim é a extensão de Deus. É o lugar onde eu posso ser eu, é o lugar onde eu descanso, é o lugar onde eu me sinto segura, me sinto amada. Por mais que eu me sinta amada na igreja, por mais que eu me sinta amada por amigos, familiares, mas eu digo que eu enfrento qualquer tempestade, qualquer problema lá fora, mas se eu tiver um problema dentro de casa, aí a coisa fica mais difícil. e uma inspiração. Inspiração Jesus Cristo. Ele é a minha inspiração de obediência, de sacrifício, de propósito, de servo, de amor ao próximo. E agora, assim, para a gente fechar esse bate-bola aqui, né, rápido, um versículo. Um versículo. Jeremias tem tantos, eu gosto de tantos versículos. Jeremias 5:1, que diz, né, que antes de ser formado no ventre da sua mãe, quando você ainda estava informe, eu que chamei como profeta das nações. Mas Jeremias também tem 33:11 ou 11:33, agora me deu uma 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E também tem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não me lembra a referência agora ao Novo Testamento. E eu creio e eu vivo nessa perspectiva que tudo que acontece comigo, seja bom ou seja mal, vai cooperar para mim, porque eu amo a Deus. Tá aí, gente, olha só. Lição hoje aqui, acho que muito, né? Eu estou muito grato por estar recebendo essas pessoas aqui no nosso programa. A gente fazia dias que a gente não tinha uma sequência assim de programas, sabe? A gente vai fazendo e aí, mas assim, a gente já teve a semana passada, teve a Kátia Costa aqui, aí teve a Heloísa, que é psicóloga e pedagoga também, teve
Maricé. Marisete ontem, a senhora hoje, vamos ter a Cibele na semana que vem, Cibele é né? bênção também. Posso falar um pouquinho da Cibele? Opa! Cibele é da minha igreja, Ovelha Nossa. O livro Intimidade e Unidade é o que ela vive, né? É como se fosse uma gestação, é filho mesmo do que ela vive, da experiência dela com a igreja, e com Deus. A gente pode ver isso na vida. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Gente, é só bênçãos aqui, viu? Eu fico muito grato, né, de estar recebendo, de estar nesse momento. A gente acha que às vezes está proporcionando, a gente está sendo proporcionados por bênçãos, né? Acho que isso é muito, muito legal, né, estar aqui. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, que vão deixar o seu like aí, que vão deixar, né, a sua visualização, o seu comentário. Eu espero, né, que isso aconteça. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todos que estão nos acompanhando nesse momento, que vão nos ver depois, aí, nesse final do programa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E quando nós temos a vida eterna, quando nós sabemos da nossa identidade em Deus, nós sabemos que Deus, o amor dele por mim e por você foi tamanho ao ponto de dar o seu único filho. Nós conseguimos contemplar, viver uma vida mais leve, viver uma vida mais feliz e poder ser bênção e receber muitas bênçãos. E onde nós formos, a presença do Senhor vai estar conosco. Essa é a minha mensagem. Maravilha, gente. Estamos chegando no final, mas eu tenho a última pergunta para a pastora. Se vem um novo livro por aí, tem projeto para isso? Olha, meu esposo disse para eu não ficar falando muito, para não haver uma pressão, porque assim, eu tento levar a vida leve, por mais que viver não é tão leve assim, né? A vida em si, ela já te... Mas com a perda da minha irmã, o processo de enfermidade, o processo nós acompanhamos tudo, né? O luto dela novamente, depois de ter perdido minha mãe há 1 ano e 7 meses com a mesma enfermidade, da mesma forma, Deus já me deu um nome, que é Aviso Prévio de Deus. Eu já tenho o nome do livro. Agora, o que vai vir, o Espírito Santo vai falando aí. Se as pessoas permitirem eu contar algumas experiências que eu vivi nesse tempo, né? Porque tudo também é com permissão. É por isso que eu disse, tem muitas coisas, mas eu preciso ter permissão, né? Das pessoas para contar. Mas aquilo que cabia a mim e que as pessoas permitiram, eu contei. E com certeza, eu creio que Deus, ele vai querer que eu continue. Com certeza, né? Depois de tanta gratidão, tantas bênçãos, né? Vem mais bênçãos aí para inspirar mais pessoas, com certeza. Então a gente aguarda, né? Tendo uma obra nova aí, que a senhora vem aqui também compartilhar conosco, né? Vem aqui, né, falar sobre ela e a gente vai estar sempre de portas abertas, né? Para temas como esse, para assuntos como esse. Então, né, será sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. Claro, só tenho a agradecer, né, a todos, agradecer a Nilce, né, a gente falava dela aqui, que ela intermediou, assim, através dela, várias pessoas chegaram até nós, passaram a conhecer o nosso trabalho, e ela falou assim, vou repetir de novo, né, quem assistiu ontem, né, vai estar escutando de novo. Ela falou assim, Cacá, esse trabalho não pode ficar parado aí, né, tem mais gente conhecer, eu vou mandar um pessoal aí, né, que elas estão passando em vários lugares, estão divulgando, tal, e é legal, né, o trabalho que você faz, então vamos divulgar. Então, um abraço para a Nilce Gouveia, está no Rio de Janeiro. Gratidão a ela também, muito maravilhosa. E ela, assim, eu assisti o programa com a Marisete, né, foi muito bacana, tal, e aí a gente está aí com a programação, vamos trazer a Cibele, tem mais outras escritoras também do projeto, né, para trazer aqui, nós, nesse mês de julho, nesse mês de aniversário, porque nós estamos fazendo dia 12, faremos 2 anos do Educacá e Conexões, né, o nosso podcast que era só no YouTube, hoje nós estamos, né, com essa plataforma que é kkTV.com.br, né, no dia 31 de julho faremos 1 ano da KKTV
Também. Então, esse mês de julho é mês de aniversário. Meu aniversário é semana que vem também. Então, a gente Ó, juntou já tudo. ganhou o Ganhei o presente. presente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O presente já tá autografado, tá? Ah, Então, grato à pastora, grato a toda, né, o pessoal, né, que proporcionou esse momento, né? Nós temos um cafezinho aqui, a água, temos um bolinho hoje aqui, né? E a gente quer receber sempre bem os nossos convidados aqui, sempre uma eterna gratidão, né, a quem nos ajuda, sempre quem acredita nesse projeto, né, nesse propósito, né, através da comunicação, levar informação, né, divulgar mais através das redes sociais, né, ter esse momento a gente parar um pouquinho, como diz, contemplar determinados momentos. Às vezes a gente, nesse mundo frenético, a gente não para fazer algo que seja útil, né, e eu acredito que nós estamos fazendo algo útil, né, que é levar, né, coisas de qualidade, levar, né, a fé, levar a espiritualidade, né, que muitas pessoas precisam, às vezes toca no coração de alguém, no meu, né, no seu, então é importante a gente estar compartilhando esses momentos. Eu agradeço, né, eu que claro. agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e foi um prazer estar aqui batendo papo com você e com toda essa galera. Eu que agradeço. Se tiver mais alguma coisa para falar para o pessoal, fica à vontade. Um abraço pro marido, para os filhos, para os irmãos, para todo mundo que estiver assistindo, para o pessoal da igreja. Isso, então, o pessoal da igreja com certeza era para estar me assistindo, mas hoje nós temos programação na igreja. Ah, Toda terça-feira nós temos a escola da Bíblia lá, né? Então, por isso meu esposo não veio também, meu filho me trouxe e eles estão lá, mas eu tenho certeza que muitas pessoas irão assistir após estar no YouTube, saindo de né? lá vai estar. Saindo exatamente. Então, a igreja, a família, aos familiares, aos amigos, Marisete, Nilce, a você que está nos dando essa oportunidade, né? Mas acima de tudo a Deus, porque como está no livro, tem uma música do Ministério Diante do Trono, não tenho palavras para agradecer. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Né? Então, assim, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou, vem de ti, Senhor. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Dalva, muito obrigado por esse momento tão especial, né? Por compartilhar a sua história conosco, o seu testemunho, a sua inspiração e, né, por trás desse livro, né, Uma Vida de Gratidão. Sua trajetória mostra que a gratidão não depende das circunstâncias, mas de forma como escolhemos enxergar a vida e reconhecer a presença de Deus em cada etapa da caminhada. Que esta obra continue alcançando vidas, inspirando pessoas e, ao encontrar esperança, propósito, motivos para agradecer todos os dias. Então agradeça. Uma conversa sobre fé, superação, família, educação e a arte de viver com gratidão. Assim nós encerramos o nosso 63º episódio do Educacá e Conexões, que completa 2 anos em julho. Gratidão. Aquele abraço e até lá!